É um boneco bonzinho, não é? Sim, é. Eu adoro eles. Como se chama, amigo? Chuck. É incrível. O que é aquilo? Tem boneco que faz xixi. Este sangra. Chuck é um dos personagens mais icônicos dos anos 80, e se você já assistiu algum filme dele, você já deve ter notado que, apesar de ser um assassino psicopata, ele tem uma personalidade engraçada. Agora, vamos brincar de esconder a alma. Eu estou cansado, eu não quero mais essa brincadeira boba. Você é um pé no saco, sabia? Com base nisso surge uma questão. Chuck funciona melhor como terror ou como comédia? Ou melhor ainda, ele funciona de alguma forma? Para entender tudo isso é essencial conhecer a cabeça por trás desse brinquedo assassino maluco. Chuck saiu da mente do cineasta Don Mancini, que na época criou a história do boneco assassino bem diferente da que a gente conhece hoje. No roteiro original do primeiro filme, que foi escrito por Mancini ainda quando ele era estudante de cinema, Chuck era apenas uma manifestação da identidade do garotinho Andy, onde o próprio Andy era o responsável pelos assassinatos. Mas depois que a MGM comprou os direitos do filme, ele passou por algumas mudanças, focando num serial killer chamado Charles Lee Ray tentando sair do corpo do boneco, além de adicionar um pouco de magia voodoo e também colocar uma voz rouca na dublagem do brinquedo, o que acabou dando aquele toque especial que fez Chuck se tornar o que é hoje. Quer dizer que eu tenho que viver o resto da vida neste corpo? Não vem com este papo! Você me colocou nessa fria e vai me tirar! No início, Don Mancini não curtiu muito essas mudanças, mas depois do sucesso de bilheteria, ele acabou abraçando essa versão, que no fim das contas correspondeu ao seu objetivo de criar um personagem que surpreendesse o público. Ele disse que ficou animado com a perspectiva de criar um vilão de terror que fosse na direção oposta do que era popular na época em termos de presença física, onde a gente já tinha Freddy Krueger, Jason Voorhees e Michael Myers. Falando especificamente do primeiro filme, Brinquedo Assassino, a intenção foi realmente trazer uma obra de terror, mas usando muito aquele mecanismo do filme Tubarão, de Steven Spielberg, onde a expectativa vai sendo construída aos poucos e a nossa imaginação vai automaticamente criando algo muito sinistro na nossa mente. E assim, o filme se aproveita do medo do desconhecido, e é por isso que demora tanto pro Chuck ter sua primeira fala real com a voz do assassino, acontecendo apenas com 45 minutos de filme. Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua língua desgraçada! Eu vou te tirar a te meter comigo! Mas, como você pode perceber, quando isso acontece acaba se criando uma quebra de expectativa devido à forma como ele fala. Isso não quer dizer que o filme deixou de ser terror, afinal o Freddy Krueger também faz piada e nem por isso a gente pode dizer que é comédia, mas sim que isso mostra um pouco da personalidade do personagem. O problema aqui é que Chuck ainda não tem uma aparência grotesca como a de Fred, e nesse ponto, para os mais céticos, a situação em si acaba tirando a credibilidade do terror, fazendo a cena se tornar meio cômica. O primeiro filme ainda manteve um tom mais sombrio para aqueles que realmente compraram a ideia de ter um boneco de 45 centímetros assassinando pessoas. Então a chave aqui é você assistir aos filmes de mente aberta, acreditando no que acontece em tela. Caso contrário, a obra não vai funcionar para você. Principalmente falando dos 3 primeiros filmes, onde Don Mancini foca mais no terror e vai adicionando as falas cômicas do Chuck aos poucos. Olha, George, uma criança esqueceu o boneco no elevador. Ah, deixa isso aí. Quem esqueceu vai voltar pra buscar. Boneco feio? Não mexe, velha. Ah, maldição! Cara, preciso mesmo sair deste corpo. Você tá me usando, seu velho. E sabendo que Chuck se tornou um clássico da cultura pop, dá pra dizer que essa ideia deu muito certo, pelo menos até chegar a noiva de Chuck. A partir daqui, Mancini decidiu mudar a narrativa para um estilo mais cômico. Apesar do filme original ter aquele toque de humor negro, cada continuação passou a focar mais em Chuck e em seu jeito sarcástico. A Noiva de Chuck foi lançado para um público desavisado. Qualquer pretensão de seriedade tinha sido descartada do filme. A comédia exagerada transformou Chuck num tipo de anti-herói. Mancini queria subverter as expectativas do público, já que ele acreditava que as sequências de filmes de terror normalmente ofereciam mais do mesmo. Ou seja, quando saiu uma sequência dos filmes de Jason, Freddy Krueger ou Michael Myers, o público já tinha uma noção do que ia rolar no filme. Então a ideia era manter os fãs da franquia surpresos, mudando o tom e a motivação de Chuck conforme a sua jornada avançava. Apresentar sua namorada psicótica e injetar uma história de amor disfuncional na narrativa ajudou muito a franquia a manter o sucesso, mesmo tendo um tom diferente. Vem cá, vem.
Não ia me pedir em casamento? Você tá ficando maluca? Isso. Oh, meu Deus, eu tô chorando. Será que o resto do encanamento funciona? Eu não sei quanto a você, mas eu estou começando a me sentir como Pinóquio, sabe? Espera. Que foi? Você tem camisinha? Se eu tenho camisinha? É. Tiff, O que é? olha pra mim. Eu sou todo de borracha. E acreditando que essa pegada mais cômica continuaria dando certo, Don Mancini decidiu apostar numa comédia completamente escrachada quando lançou O Filho de Chuck. Tiff? Chuck? Quem é você, porra? Cara de bunda. Embora O Filho de Chuck tenha se tornado uma espécie de clássico cult para alguns fãs, ele foi insultado fortemente pela maioria dos críticos e se tornou o último filme da franquia a ser lançado nos cinemas. Aqui Mancini pegou aquele tom cômico de A Noiva de Chuck e afundou ele numa comédia apelativa e exagerada, que no fim das contas não funcionou muito bem como comédia, muito menos como terror. Então, à medida que a franquia foi avançando, o terror foi ficando para trás e foi virando uma espécie de comédia cada vez mais ridícula. E aí, do nada, Don Mancini manda A Maldição de Chuck, que, levando em consideração as sequências anteriores, foi direto pro terror puro. E para surpresa de grande parte do público, ele realmente funcionou. Funcionou tão bem que teve uma aprovação de 81% no Rotten Tomatoes por parte dos críticos e 61% por parte do público, o que é considerado bom. Mas a questão é, o que Don Mancini fez para virar o jogo? Aqui a gente pode usar o termo subversão de expectativa, que nada mais é do que trazer algo completamente diferente do que você está esperando. Aqui na franquia de Chuck, a gente espera que as sequências tenham o mesmo tom dos filmes anteriores, ou pelo menos algo parecido, né? E como a gente pode ver, Mancini foi mudando isso na intenção de trazer algo novo e que funcionasse, mesmo trocando o tom drasticamente às vezes. E isso pode dar muito certo ou muito errado. E esse era um risco que Mancini estava disposto a correr. Então A Maldição de Chuck se tornou o que ele chamou de reinicialização tonal, o que foi uma grande mudança para os fãs depois da comédia romântica distorcida e da comédia escrachada maluca que veio antes. A Maldição de Chuck preparou o cenário para uma nova era da franquia, onde os filmes seriam mais assustadores e violentos, nesse sentido, mais próximos dos 3 primeiros filmes. E também estariam profundamente investidos na mitologia de longa data da franquia, incluindo o retorno de Andy, que não era visto há mais de 20 anos. Brinca com isso. Andy! Quando perguntaram para Don Mancini qual dos filmes ele mais se orgulha, ele aponta A Noiva de Chuck e A Maldição de Chuck como os dois que conduziram um navio em uma direção completamente nova. A Maldição de Chuck acabou sendo uma das sequências mais adoradas pela crítica, o que significa que a aposta de Mancini valeu a pena. Mas Mancini não parou por aqui. O que ele queria mesmo era que o público se sentisse louco, e foi isso que ele tentou fazer no próximo filme da sequência. Mesmo ainda focando no terror, o culto de Chuck chegou com algo ainda mais diferente, mas dessa vez não só pela subversão da expectativa de Mancini no roteiro, mas também por um fator muito importante: o tempo. Com uma série de filmes já lançados desde os anos 80, com o tempo Chuck foi criando uma grande base de fãs e se tornando um dos clássicos mais icônicos da cultura pop. E isso trouxe uma comunidade muito engajada que acompanha tudo que é lançado nesse universo. Então aqui em O Culto de Chuck, a galera já conhecia o personagem e tinha um certo carinho com a sua jornada. E é aqui que tá a sacada. A maioria da galera só queria ver como o Chuck ia passar o gume em geral. E o tempo também foi muito importante na questão dos efeitos especiais e na tecnologia usada para dar vida ao boneco. E tudo isso gera uma curiosidade muito grande para ver como ficou a obra. É claro que todo esse sucesso de Chuck não foi graças apenas a uma pessoa. Além de Mancini, a gente tem que dar crédito a toda a equipe responsável pelo design e pelos movimentos do boneco, que desde o primeiro filme vem sendo feita com maestria. E também a Brad Dourif, que interpretou o assassino Charles Lee Ray e deu voz a Chuck desde o início. Tudo isso em relação aos filmes canônicos da franquia original, então não tô considerando o remake de 2019, que tem uma pegada diferente, e nem a série de 2021, que a propósito tá incrível. No fim das contas, Don Mancini pode não ser o escritor mais renomado, mas ele sempre dá a Chuck um charme único que ninguém mais consegue. Ele entende Chuck como ninguém, afinal foi ele quem criou o personagem, né? Então ele escreve pro Chuck. E isso é a principal razão pela qual a franquia continua tão cativante. Caso contrário, ela não ia permanecer ativa há mais de 30 anos, com múltiplos filmes e uma série de TV de várias temporadas. É claro que ele faz isso por dinheiro, mas também faz por diversão e pelo prazer de criar algo que ama. Mesmo que você não seja fã da comédia ou do terror de Chuck,
É inegável o quanto de amor e dedicação que Don Mancini coloca na franquia. Na minha opinião, Chuck funciona melhor como um boneco assassino engraçado. Isso dá ao personagem muito mais liberdade para agir de maneira imprevisível. E segundo o próprio Don Mancini, Chuck funciona em qualquer contexto. Então as possibilidades são infinitas. A única coisa que ele se recusa a fazer é tornar a franquia previsível. Enquanto ele mantiver o controle sobre a franquia, não existe um fim pro Chuck. A única coisa que pode matar Chuck de fato são as bilheterias ruins. E até agora, em mais de 30 anos, isso não aconteceu. Um verdadeiro clássico nunca sai de moda.